Ele aprendeu a lutar de formas diferentes. Ele sabia vencer inimigos diferentes. Porque não adianta você ser bem sucedido de um lado e fracassado no outro. Conseguiu pegar? Deus treinou a Davi para ele saber vencer qualquer inimigo. Não adianta você ser um baita de um empresário, um homem de sucesso quando fala de dinheiro, e um fracassado como um pai. Então Deus quer te treinar a ser bom em todas as áreas. Amém? Então Davi é esse guerreiro que sabia lutar contra inimigos diferentes, que era bom em todos os lados. Algumas características na vida de Davi que me chamam muito a atenção. Coloca por favor 1 Samuel, capítulo de número 16, verso de número 17 e o 18. Olha o que está escrito. Então disse Saul aos seus servos: buscai depois um homem que toque bem e trazei. Verso 18. Olha o currículo de Davi. Preste atenção antes de eu ler esse currículo. Quando você vê alguém no fundo do poço, antes de estender a mão, olhe para saber o porquê que essa pessoa está lá. Porque é capaz de você tentar ajudar quem está no fundo do poço e essa pessoa te puxar para lá. Eu já vi muita gente, olha o que eu vou te falar, eu já vi muita gente se envolvendo em situações que não era para se envolver, indo para o fundo do poço também. Você quer, até é chocante, né? Eu ouvi isso. Só que o que eu estou te falando? Quando você vê alguém no fundo do poço, ore, Deus, por que essa pessoa está ali? E aí depois de você conseguir ter um diagnóstico do céu, um aval de Deus, estende a mão e você vai estende. Porque se você se envolver em situações que são irreversíveis, você pode ir para o fundo do poço com essa pessoa. Quando você também vê alguém no topo da vida, no topo do Everest, cuidado para não falar foi sorte. Até se você olhar um gato lá em cima do poste, ao invés de você falar foi sorte, você tem que falar, cara, esse gato é bom. Esse cara, como ele subiu ali, não sei mais. Pastor, traduz o que você está tentando dizer. Ninguém está no fundo do poço sem uma causa. Como ninguém também está no topo da vida por mera sorte. Estou falando de constância, tá? Momentos difíceis todos nós enfrentamos. Agora, se vê uma pessoa que está a vida toda no fundo do poço, tem algum motivo. Uma pessoa que está há anos no auge, peraí, tem alguma coisa nessa pessoa. Então, eu vou te provar nessa pregação que nada na vida, eu estou falando de constância, sucesso e fracasso, não é questão de azar nem de sorte. Vamos ver, olha o currículo de Davi. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto a um filho de Jessé, belemita, que sabe tocar. Ó Davi, sabe tocar, é valente, animoso, homem de guerra, sisudo em palavras, de gentil presença, e o Senhor é com ele. Olha esse currículo. Se der tempo eu vou chegar aqui. Mas quando foi que Deus escolheu Davi? Ou quando Davi foi cogitado? Quando Davi foi mencionado na Bíblia? Preste atenção. Coloca por favor Atos. Olha o discurso de Paulo na sinagoga de Antioquia. Atos 13, 21. Olha o que está escrito. Pastor, não tem o microfone, lê para a gente. Vou procurar ser rápido.
Não sei se vou conseguir terminar a pregação hoje, mas vou tentar. Vamos lá. E depois pediam um rei, e Deus lhes deu por 40 anos a Saul, filho de Quis. Peraí. Quantos anos Saul reinou? 40 anos. 40 anos. Paulo está discursando na sinagoga de Antioquia que Saul reinou 40 anos. Quem foi Saul? O primeiro monarca de Israel. Ele inaugurou a transição da teofania, ou melhor, teocracia, que é o governo de Deus, Deuscracia, governo, e monarquia. Foi quando Israel viveu essa transição. Então Saul foi o primeiro monarca de Israel. Segundo Paulo, o reinado dele durou quantos anos? 40 anos. Todos vocês sabem que esse homem foi rejeitado por Deus, não para a salvação, mas para a posição de monarca. Deus rejeitou várias atitudes inadequadas, arrogância, soberba, prepotência. Então Deus o rejeitou. Agora, quando Deus rejeitou Saul? Logo após o seu primeiro ano de reinado. Pelo menos isso ficou claro para Samuel, porque Deus falou isso. Quer ver? Coloca por favor 1 Samuel capítulo 13, verso 14. Melk, lê para a gente. Porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. Peraí. Ó, aqui já está claro que o reino de Saul não iria subsistir. Porém, agora não subsistirá o teu reino. Quando que ficou claro para Samuel que o reinado de Saul não iria subsistir? No segundo ano do reinado de Saul. Então, pastor Lucas, olha que interessante, ele reinou 40 ao todo. No segundo ano do reinado dele, ficou evidente que o reinado dele não ia subsistir, porque Deus já tinha providenciado um novo rei. Olha que paradoxal. Ao todo, Saul reinou quantos anos? Quantos anos? 40. Só que eu estou mostrando para vocês que ele foi rejeitado no segundo ano. Então isso significa que ele usou a coroa com a validação de Deus apenas um ano. A partir do segundo ano do reinado dele, ele esteve no trono, permaneceu no trono, mas já rejeitado por Deus. Então, por volta de 38 anos, ele esteve no trono, mas já tinha acontecido o impeachment do céu em relação ao reinado de Saul. Quem olhava para ele, via ele com a coroa, via ele no trono, mas Deus já tinha o rejeitado. Ele parecia que era, mas já não tinha mais autoridade. Ele tinha autoritarismo. Sabe, alguém parece que é uma coisa, mas não é? É o caso aqui de Saul. Ele parecia que era rei, estava com a coroa, um trono, mas Deus já o havia rejeitado. Agora, pastor Lucas, vamos começar a pregação? Me ajuda, por favor. Lê para a gente mais uma vez esse texto, pastor Lucas. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. Peraí. Quem Deus já tinha buscado? Desculpa. Quem Deus já tinha buscado? Um homem segundo o coração dele. Qual é o homem na Bíblia que aparece como um homem segundo o coração de Deus? Davi. É muito inteligente, cara. Quem já ouviu falar que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Lê de novo mais uma vez. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. E já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo. Peraí, vai buscar? Já buscou. Peraí, então você está falando que Deus já havia buscado um substituto. Já tinha buscado um substituto. Que substituto que Deus já tinha buscado? Davi. Então Deus não esperou o trono ficar vazio para trás de um novo rei? Não esperou. Por que Deus não esperou o trono ser desocupado por Saul para depois ir atrás de um novo rei? Por que, pastor? Não, eu que te perguntei. Só entre 9 e 2, eu sei que você sabe a resposta. É porque Deus não espera uma necessidade surgir para depois preparar a provisão. Deus sempre se antecipa antes da necessidade. Deus já tem a provisão
ia buscar ou Deus já tinha buscado? Tinha buscado. Então a mensagem de hoje não é Deus vai preparar? Não, Deus já preparou. Ele contou todas as coisas. É o dono do teu futuro, escreveu toda a tua história. Se eu estivesse no teu lugar, eu aproveitaria para pegar. Deus não vai preparar, Deus não vai providenciar. Enquanto você não pegar, eu vou parar. Já está tudo, pastor. Se não pegar, pede para o irmão da fama e nós vamos embora. Se não pegar isso, não pegar mais nada. O cordeiro já havia sido sacrificado Antes da fundação do mundo. Peraí, então Adão nem tinha pegado fruto. E Deus já tinha perdão, ressurreição. O cordeiro já havia sido sacrificado antes da fundação do mundo? Antes de Deus criar o mundo, o cordeiro já tinha sido sacrificado. Então você está dizendo que Deus não esperou o homem pecar no Éden para depois preparar o plano do resgate? Não, ele não esperou. Por que Deus preparou o plano do resgate antes da queda? Porque Deus não se move por necessidade, já está sendo preparado. Você está pegando? Deus sempre, chacoalha muito quem está do teu lado e fala assim, ó, Deus sempre está na frente. Se eu estivesse no teu lugar, eu aproveitaria para pegar. Nada pega Deus de surpresa. Por isso que Deus sempre se antecipa. Dá um grito de glória para esse processo. Agora olha que interessante isso. Deus já tinha buscado quem? Davi. Só que Saul permaneceu no trono por volta de mais 38 anos depois de ter sido evidente que Deus havia o rejeitado. Agora coloca por favor 2 Samuel. Olha isso aqui, meu amigo. 2 Samuel 5:4. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar. Peraí, quantos anos de idade Davi tinha quando começou a reinar? 30 anos. Quantos anos Saul ficou no trono depois que foi rejeitado por Deus? 38 anos. Então você está dizendo que quando Saul foi rejeitado, Davi nem tinha nascido? Tudo indica essa matemática. Peraí, se Davi só ocupou o trono aos 30 anos de idade, e Saul, depois que foi evidente que ele foi rejeitado por Deus, ficou mais por volta de 38 anos no trono, isso nos mostra que quando Saul foi rejeitado, Davi nem tinha nascido. Exatamente. Mas essa aqui é a pergunta: se Davi não tinha nascido ainda, como que Samuel já tinha falado que Deus já tinha achado um homem segundo o coração dele, se Davi não tinha nascido? A nossa origem do Senhor, antes da gente vir aqui à terra, a gente nasceu no coração de Deus. Ele já escreveu nossos dias, antes que qualquer um dos nossos dias existisse, ele já tinha escrito todo o script da sua história. É por isso nós não precisamos nos preocupar com nada, porque nós somos guardados por Deus e Ele é o diretor do script da nossa vida. Peraí. Então você está dizendo que Deus não escolheu Davi porque Davi nasceu? Não, isso aí. Deus não escolheu Davi porque Davi nasceu. O Davi foi escolhido. Não, ele é o contrário disso. Isso é difícil falar. Deus não te escolheu porque você nasceu. Você só nasceu porque Deus te escolheu. Você não é ele. Você não é resultado de uma noite. Talvez você cresceu numa família desestabilizada. Ai, pastor, eu não estava nos planos dos meus pais, eu não conheço os meus pais, mas eu vim aqui como profeta para te deixar claro de uma vez por todas e nunca mais se esqueça dessa informação. Você não é obra do acaso, você não é acidente, você não é resultado de uma noite, você sempre esteve nos planos de Deus. Davi falou no Salmo 139: todos os meus dias foram escritos no teu livro, antes mesmo que qualquer um deles existisse. Somente aqueles que foram escolhidos por Deus, celebre a Ele, porque Ele te escolheu antes de você nascer.
Confio na sua inteligência. Pelos cálculos que fizemos, quando Saul foi rejeitado, Davi nem tinha nascido ainda. Mas Samuel falou que Deus já tinha buscado um homem segundo o coração dele. Davi não tinha nascido. Samuel estava vendo Davi quando Saul foi rejeitado? Sim. É uma boa resposta também. É uma boa resposta. Porque ele está em outro nível. Eu vou ajudar o Samuel. Sim, só ele está entendendo. O outro está sempre. Deus pegou. Tinha que ter combinado antes. Você vai ter uma disruptura agora. Ele pega tudo de surpresa. Pastor Lucas, Você perguntou qualquer resposta era certa. ele acertou. Pastor Lucas, Eu não pergunto. Davi tinha nascido quando Saul foi rejeitado? Não. Então, humanamente, para ajudar o nosso amigo, humanamente, Samuel não estava vendo esse homem segundo o coração de Deus, que Deus já tinha buscado. Não estava vendo. Por que Samuel não estava vendo? Davi não tinha nem nascido. Isso foi aí realizado. era só isso. Você é inteligente. Aqui. Como que ele acredita que Deus tem um novo se ele não estava visualizando Davi? Não ouviu Deus falar que tinha preparado. Peraí, então você está falando que fé não tem a ver com aquilo que eu vejo? Não. Fé tem a ver com aquilo que eu sei. Aqui. Fé não tem a ver com o que eu vejo. Porque se eu vejo que não é fé, é lógica. Fé tem a ver com aquilo que Deus fala. De sorte que a fé vem Ouvir a palavra de Deus. uma informação que Deus te dá, gera fé. Você está conseguindo pegar? Então a fé não está atrelada com aquilo que está no teu campo visual, mas está atrelada com aquilo que Deus liberou na sua audição espiritual. Ele não estava vendo, mas Deus tinha falado. A pergunta que eu tenho para você: você se move por aquilo que você vê ou por aquilo que Deus falou? Porque tem muita gente aqui que só se move pelo que vê. E se eu me movo pelo que eu vejo, Paulo diz que eu não me movo por fé, eu me movo por vista. E o desafio da vida cristã é viver por fé e não por vista. Deus está te convidando hoje para começar a viver por fé. Chacoalha a mão de quem está do seu lado e fala assim: mesmo que você não esteja vendo, se mova, porque o novo está preparado te esperando. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé.
chamando você de louco, só diga: me dê tempo para eu aplicar a minha fé, que já já você vai me chamar de visionário. Já já vou te chamar de visionário. Já já o título que está sobre a tua cabeça não vai ser mais do doido, do louco marido, mas sim do visionário a quem Deus decidiu levantar com grandeza, com graça. Porque a unção do alto está sobre a tua vida vai te transformar em alguém grande na autoridade do nome de Jesus. O que difere um louco de um visionário é o resultado. No começo, alguém olha e diz: é louco. Depois do resultado, Visionário. então, se Deus te deu uma orientação, uma direção, uma revelação, vocês estão conseguindo pegar? Acho que vocês não estão aqui. Se Deus te deu uma revelação, uma palavra, uma rema, uma informação, pega isso. Eu trabalhei muitos anos no mercado financeiro, e quem tem informação privilegiada sai na frente. E quem vive por fé consegue ter informações privilegiadas. Eles não estão pegando. Eu vou repetir: quem vive por fé consegue ter informações privilegiadas. Eu sei que no mercado financeiro isso é crime, mas no jogo da vida isso te faz governar. Tem gente que não está pegando ainda. A fé te dá acesso ao futuro antes dele chegar. Quando Moisés pegou os 12 espias, se ele não pegar, a gente pula lá. Quando Moisés pegou os 12 espias e falou: vamos para Canaã, sabe o que Moisés estava falando para eles? Vamos aprender a caminhar no futuro. E aí eles voltaram com os cachos de uva, Rick, como quem dizendo: visitamos o nosso futuro e gostamos do que vimos lá. Cuidado com os relatórios que você dá, dos sonhos e das visões que Deus te dá. Tem gente que entrou aqui há muito tempo e falou assim: você está louco da cabeça, está surtado. Agora está aplaudindo e falando: nossa, meu sonho é aí conhecer. Deixa eu dizer uma coisa para você: o povo de Israel não entrou na terra prometida, sabe, por causa de uma coisa só: relatório. Eles entraram por causa de um relatório. Muito cuidado com o que você tem falado. Quando Deus mostra aquele sonho que você tem, você vê aquele carro e fala: isso nunca vai ser. Não, é meu. Você vê aquela casa, você fala assim: não, isso, um dia eu moro lá. Tem gente, querido, andando aqui rejeitando as coisas que Deus coloca dentro de você. A Bíblia diz que Deus opera em nós o querer e o efetuar. Querido, se está no seu coração, pode ter certeza que Deus colocou. E se está na tua cabeça, significa que você pode realizar. Agora grave uma coisa: suas mãos nunca vão segurar aquilo que primeiro não couber dentro da sua cabeça. Então hoje, em nome de Cristo Jesus, coloque suas mãos nos seus ouvidos e declare: Senhor, abre os meus ouvidos para que eu escute os teus pensamentos, porque teus pensamentos são maiores e melhores do que os meus. Eu sei que eu tudo posso no Senhor que me fortalece, e o Senhor tem infinitamente mais de tudo que eu tenho pedido ou pensado, segundo o teu poder que opera dentro de mim e de você. Deus tem coisas maiores. Pode olhar para duas pessoas e falar: Deus tem mais na tua vida. Diga para ela: Deus tem mais na tua vida. Bishop Raik Carmelo. Aleluia. Talvez seja loucura, mas o pastor Raik, domingo agora, sábado, perdeu o irmão dele. Ele ama muito. Domingo estava velando o irmão dele. E eu até pensei, falei: cara, fica em casa, né? É loucura querer dar esperança para as pessoas quando você mesmo parece que está sem ela. Mas se todos tivessem noção de quantas pessoas ontem decidiram viver e ter esperança, se você tiver noção de quantas pessoas ainda hoje vão estar aqui nesse altar, se rendendo a Jesus e decidindo uma nova vida, muitos podem achar que é louco, mas sempre quem tem uma palavra de Deus sempre vai viver debaixo de uma visão, e quem tem visão é quem vai ter provisão. Então Deus vai sustentar, Deus vai dar coragem, Deus vai dar força, que eu mesmo olhando não sei como tenho, mas é nesses momentos que eu consigo ver que Deus é real e existe. Sustenta o homem da sabedoria e ousadia.
Parabéns, meu amigo, por ser esse canal e referência do céu aqui na terra. Eu sei que é só Deus, é só Deus. A palavra de Deus nos sustenta em meio aos cenários difíceis da vida. Quando você tem uma palavra de Deus, você consegue permanecer de pé quando a realidade quer que você caia. Então eu vim hoje aqui para te falar, não permita que nenhuma circunstância te faça esquecer aquilo que Deus falou com você. Samuel, eu já busquei um homem segundo o meu coração. Eu já ordenei para que ele seja capitão sobre o meu povo. Eu não vou conseguir terminar a mensagem hoje. Eu queria, eu olhei para o relógio e falei, vou, não vou. Mas eu vou estar minimizando as riquezas que Deus tem para nós. E por isso que, quando estão sendo abençoados hoje aqui? Por isso que eu quero que você esteja aqui na próxima terça. Porque vai ser uma das melhores noites das nossas vidas. Escuta, eu não sou de falar isso. Só que eu estou te falando que na terça-feira que vem, você vai ouvir uma mensagem que vai trazer muita clareza. Clareza. Você vai olhar para a vida de uma outra forma. De uma outra maneira. Hoje, eu entendo que Deus está nos convidando a estarmos sensíveis à sua voz. Isso é viver por fé. É você viver por uma revelação, uma informação. E tem pessoas aqui que precisam hoje voltar a assumir essa postura. Voltar a se posicionar como alguém de fé. De fé. Eu sempre falo que postura de fé faz você parar de viver como quem pede e viver como quem já recebeu. Conseguiu pegar? Pastor João, vou repetir. O que é assumir uma postura de fé? É parar de viver como quem pede e começar a viver como quem já recebeu. Acho que vocês não estão aqui não, gente. Não, Everson, eles não estão aqui. Eu vou ter que conectar para eles também. Vini, quem que Deus criou primeiro? O homem ou a mulher? O homem. Quem, pastor? Nervosismo. Na hora dá um nervosismo, é assim mesmo. Quem Deus criou primeiro? O homem. Agora você vai ver que o silêncio às vezes ajuda. Coloca Gênesis 1:27. Lê pra gente, pastor. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Na verdade, no mesmo dia que Deus criou o macho, Deus criou a fêmea. Então, no mesmo dia que Deus criou o homem, Deus criou a mulher. Por que a gente pensa que Deus criou o homem primeiro? Porque Deus deu forma para Adão primeiro. Pegou? Muito bom. Então, tem gente que não pegou. Deus formou o homem primeiro. Só queria ver se você sabia que você não falar. Por exemplo, coloca Gênesis 2:7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Aqui Deus está formando o homem. De fato, Deus formou o homem primeiro. Só que no capítulo 1, verso 27, Deus já tinha criado o homem e a mulher. Mas vou pegar? Então Deus criou o homem e a mulher no mesmo dia. Só que o homem Deus formou primeiro. Só que o fato de Deus ter formado o homem primeiro não significava que Deus já não havia criado a mulher. Pegou? Existem algumas bênçãos que não ganharam forma aqui. Uau! Mas já existem na realidade de Deus. E você só acessa isso pela fé. Está conseguindo pegar? Talvez a sua cura não chegou aqui ainda, não ganhou forma aqui ainda. Estou olhando para uma cadeirante que sempre foi e falando com ela, beijo a mão dela. E o que eu estou falando? Talvez a sua cura não ganhou forma aqui ainda, mas na realidade de Deus já é uma verdade. Talvez o que você tanto busca não se manifestou aqui ainda. Chacoalha a mão de quem está do seu lado e fala assim: tem algumas bênçãos que não se manifestam.
não se manifestaram aqui ainda, mas já existem na realidade de Deus. Está conseguindo pegar? Isso é fé. É você vir para um galpão que humanamente só tem pão, esterco de pão, mau odor, e você conseguir, pela fé, conseguir ver multidões sendo restauradas. Agora você está entendendo por que eu não fico tão desesperado para casar? Porque eu já estou no outro nível. Na realidade de Deus, eu já tenho filhos, eles estão pregando, estão vivendo, fazendo o que eu amo. Isso não é desculpa, isso é fé. Você está conseguindo pegar? Quando você vive pela fé, você não se precipita. Quando você vive pela fé, a ansiedade não te domina. Quando você vive pela fé, você sabe que Deus não vai preparar, já está tudo preparado. Que a bênção se derrame até gerações, a família, meus filhos, meus filhos, meus filhos. Que a bênção se derrame da família, meus filhos, sua presença te acompanhe. É aceitar um desafio que Deus faz. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Este homem foi considerado como pai da fé, porque ouviu, creu. Aonde está o creu? No aceitar o desafio. A fé só é medida quando você aceita o desafio. O que é fracassar na fé? É desistir do desafio que Deus te fez. Gente, senta, senão vai virar vigília. Vocês estão levantando sem ninguém pedir. E tem pessoas aqui hoje que precisam alcançar fé. Deus não quer que você seja um telespectador, um simpatizante da fé. Deus quer que você viva pela fé. E tem gente aqui que já viveu muito tempo pela fé e hoje não estão mais conseguindo viver pela fé. Só que Deus está te dando oportunidade de voltar a viver por revelação, por informação do céu, não por previsibilidade humana. Pela previsibilidade humana, nem aqui nós estaríamos hoje, todo mundo falando, vai ter ciclone, vai ter chuva, mas eu disse, eu falei, nós já estamos lá, e o culto vai ser uma bênção. É você conseguir se mover além das nuvens. Quantos estão entendendo? Eu gostaria de saber onde estão as pessoas que, pastor, eu parei de viver pela revelação. Eu creio em Deus, mas eu parei de viver por essa revelação que o Senhor está pregando. Eu parei de viver por essa palavra. Eu já vivi, só que hoje eu não estou mais firme como um dia eu estive. Fica de pé você que para. Fica de pé. Eu quero te conhecer. Eu sei que tem mais. Lembra que a fé é aceitar um desafio. Não é apenas ouvir. É ouvir e aceitar o desafio. Preste atenção. Você não está aqui por um convite simplesmente que um amigo te fez. Deus marcou essa noite para falar com você. Deus marcou essa noite para falar com você. Eu sei que tem mais. Pastor, eu parei. Só que eu estou com medo de tentar e fracassar de novo. Vou esperar eu ficar 100% bem. Preste atenção. Se você esperar estar em condições perfeitas para abraçar a fé, é provável que nunca você vai viver o que Deus tem. Porque não é na tua força. Deus não quer ver você falando, eu tenho força. Deus quer ver você falando, eu preciso de ti.
tira desse fundo do poço. Pastor, eu parei. Fica de pé. Pastor, eu abandonei tudo. Eu já ouvi Deus de forma extraordinária. Eu parei. Todos vocês que se colocaram de pé, preste atenção. Não é imposição, é um convite. Nesse convite existe um desafio que Deus te faz. Abrir mão dos seus próprios planos para viver os planos dele, que são bem maiores do que os seus. E evangelho é uma escolha consciente. Aquele que quer vir após mim tem que ter desejo e uma decisão consciente. Aquele que quer, aquele que quer, aquele que quer, vira após mim. Negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Você que se levantou, você que está sobre os seus pés, se você quer voltar a viver pela fé, sai do teu lugar e sobe aqui no altar que eu quero orar por você. Pastor, eu quero.